Você sonha com seu time de futebol composto por jogadores reais há muito tempo? Olha a oportunidade! O Futebol Team Game foi criado para realizar esse sonho. Esse é um gerenciador de futebol online com a construção de sua própria carreira. Você se cadastra rapidamente, escolhe uma posição e imediatamente começa a participar da festa. E há muitas maneiras de você se empolgar e entrar nessa festa. Treinando, conseguindo um emprego para ganhar dinheiro e continuar treinando e melhorar o seu personagem. Não se esqueça de comer na sala de jantar para ter energia para alcançar o maior sucesso. E agora o mais importante, que são os clubes. Você pode participar de um deles ou criar o seu próprio. Explore táticas, configurações, treine junto, melhore seu estádio, acompanhe as estatísticas e participe de partidas com o seu time. Siga o link na descrição ou então o QR Code fixado na tela. Obtenha 600 de energia e 500 mil euros. Esse bônus no início ajudará você a alcançar logo o sucesso. O resto está em suas mãos. Futebol Team Game. Daqui a pouco vamos trazer todos os detalhes da apresentação do novo técnico do Vasco aqui nesse Boletim AV. Então é importante demais para você ficar ligado e saber todas as informações, se inscrevendo aqui no canal, deixando o like nesse vídeo e, claro, compartilhando. É só copiar o link e jogar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Boletim AV já está no ar com muitas informações aqui no canal. Atenção, vascaínos! Alô, turma! Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altman Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altmanproteção.org. Altman, a sua necessidade é a nossa realidade. Beleza, galera ligada aqui no Boletim AV especial dessa terça-feira, trazendo muitos detalhes, muitas informações para te deixar muito bem atualizado aqui no canal Atenção Vascaínos. E o Vasco que treinou nesta tarde visando a partida de sábado, 4 horas da tarde, 13ª rodada contra o Londrina no Estádio do Café. Partida essa que será importante demais para o Vasco, que briga para ficar ainda mais próximo da liderança do Campeonato Brasileiro. E o novo técnico do Vasco, Maurício Souza, já comandou esse treinamento de hoje e tem uma novidade. O atacante Eric já volta aos treinamentos e vira opção para o treinador até em relação a essa próxima partida. E antes de falar sobre essa apresentação do novo técnico do Vasco, trazer uma informação importante: o Vasco que está estudando a possibilidade de mandar o jogo contra o Sport para o Maracanã. Até o momento, nada ainda definido, mas há essa possibilidade. O Vasco que joga os seus 2 próximos jogos no Rio. Primeiro com o Operário, esse jogo sim em São Januário, e o jogo contra o Sport pode passar para o Maracanã, mas ainda apenas na questão do estudo, da possibilidade, e o Vasco estudando essa situação. E agora eu vou trazer aqui Flávio Dias, que esteve lá no CT Moacir Barbosa para falar sobre essa apresentação do novo técnico do Vasco, Maurício Souza, e também o novo auxiliar. Fala aí, Flávio, conta os detalhes pra gente. Boa tarde. Alô, Emerson Rocha. Grande abraço a você e a todos ligados aqui no Boletim AV. Estamos aqui no CT Moacir Barbosa, onde foi apresentado no início da tarde de hoje o novo técnico do Vasco, Maurício Souza. Acompanhado de Carlos Brasil, diretor executivo, Maurício Souza deu uma entrevista de quase 1 hora ao lado do executivo de futebol, que também participou bastante desse bate-papo inicial. Na sala, Eduardo Húngaro, coordenador técnico, figura que foi preponderante também para o aceite de Maurício Souza. Afinal, Eduardo Húngaro foi quem deu a primeira oportunidade para que Maurício Souza estivesse num time profissional. Em 2014, ambos começaram a trabalhar juntos no Botafogo. Também João Eduardo, profissional português que foi contratado
sem que trabalhasse com Maurício Souza. Na verdade, era uma ideia do Vasco trazê-lo já há algum tempo, um profissional muito bem referendado e que conversou algumas vezes com Maurício por Zoom, por Skype e conseguiu ter uma relação muito boa. Ideias boas, um profissional jovem que já teve estágios em grandes clubes europeus, já trabalhou no Benfica, já esteve no Manchester United e também no Barcelona. Mas na entrevista, o que a gente pode depurar, Emerson, primeiro, um clima muito amistoso, um clima muito bom. Maurício muito calmo, muito tranquilo, disse claramente que realmente estava realizando um sonho de trabalhar no Vasco, confirmou que com 6 anos de idade recebeu um uniforme de um tio que 2 anos depois acabou falecendo, um uniforme do Vasco, e fez com que ele nutrisse pelo Vasco um carinho ainda maior. E sempre teve sonho de jogar no Vasco. No futebol profissional não conseguiu, se colocou como um jogador medíocre, mas no futsal acabou fazendo carreira, jogou num grande time do Vasco de futsal, mas acabou seguindo por outros caminhos e foi para o gramado. Maurício estava muito tranquilo, foi, como disse, referendado pelo Carlos Brasil, que também deixou bem claro aquilo que a gente trouxe ontem na nossa tradicional live. Ele não é amigo pessoal, nunca trabalhou com o Maurício Souza, mas pelo trabalho e pelos processos, palavra que foi muito repetida hoje, Maurício foi o escolhido. Processos, que foi algo que Carlos Brasil respondeu a mim, porque eu perguntei a ele o que seriam todos esses processos. Hoje o Vasco precisaria de um grande nome ou um nome como Maurício encaixa dentro da filosofia? Porque também isso foi comentado, Emerson. Hoje o torcedor talvez estivesse esperando um grande nome. Foi até citado o nome de Tite. Tite seria um treinador desse tamanho. É claro que não técnico da seleção, mas com esse currículo, com esse rótulo, seria aceito pelo torcedor. Mas Maurício Souza foi o escolhido. E o Carlos Brasil respondeu isso na entrevista coletiva. Mas Maurício também falou sobre sua forma de jogar, porque sabe da rejeição, sabe que o torcedor do Vasco, e ele recebeu muitas mensagens de apoio, mas também muitas mensagens pedindo para que ele não fosse para o clube, que não aceitasse a proposta, e ele sabe que somente com trabalho, com muita boa vontade do torcedor e principalmente com trabalho árduo de toda a comissão técnica, pudesse dar algum retorno. Aliás, Carlos Brasil até pediu humildemente, usou essa expressão, ao torcedor que dê crédito de que a escolha de Maurício e também de João Eduardo são dois profissionais que estão, talvez, há mais tempo no futebol sem treinar um time profissional, mas têm uma experiência. Maurício tem 48 anos de idade e já lidou com muita coisa no futebol profissional. Vamos então tirar um trecho da entrevista que a gente vai reproduzir, boa parte logo mais no AVNews, sobre isso que eu perguntei a ele. Eu fiz essas duas perguntas. Uma ao Carlos Brasil sobre os processos. O que seriam esses processos? É mais ou menos, o Vasco pode ter qualquer treinador que, aceitando as condições, a situação do clube vai se dar bem? E ao Maurício eu perguntei, o fato dele ter trabalhado com treinadores grandes e também do seu auxiliar ter trabalhado com treinadores de grande porte, se isso de alguma forma traz a perspectiva de um Vasco diferente. Que tipo de Vasco virá? Ou vai se manter o processo do Zé Ricardo e também do Emílio Faro? Vamos então às respostas, tanto de Carlos Brasil como Maurício Souza, sobre as perguntas que fiz na entrevista coletiva. A minha ideia, e o mais difícil para mim, é você operacionalizar o que você pensa com os treinamentos. Eu gosto de uma equipe onde ela é impressionante, onde ela joga em bloco alto, onde ela tenta ter a bola. Não dá muito segredo, não. Não posso dar muito segredo também. Onde pensa ter a bola, ser uma equipe muito mais proativa do que reativa, mas entendo também que o time tem que ter equilíbrio, tem que entender o momento em que você tem que descer a linha, o momento que você tem que subir a linha, um jogo agrupado, né, com variações de estruturas funcionais. É amplo, né? Hoje você pode variar. Então, a minha ideia é que a equipe tenha variações dentro do próprio jogo, né? Mas uma equipe prioritariamente que pressione o adversário e que tenha, né, o controle do jogo pela posse. Isso é basicamente a primeira ideia. E aí, a partir daí, você começa a operacionalizar isso com os treinamentos como você quer. Bom, a gente fala muito a palavra processo, né? No outro dia até, o Brasil fala muito em processo, não dá para falar futebol. Mas eu vejo, como eu coloquei aqui no início, né? Planejamento tem a ver com organização,
né? E método tem a ver com processo, né? Essa é a minha concepção. Que tem a ver com pessoas, né? Sem pessoas capacitadas, a gente não consegue fazer com que os processos ou o planejamento funcionem. Então, eu acredito muito no ser humano, no profissional. Tá? Então, para mim, não é nome. Quando eu falo que não é nome, não quer dizer que eu não tenha que ter ao lado um profissional extremamente capacitado para executar. Eu tenho que ter, em todas as frentes, a gente tem que ter profissionais capacitados para executar. Em todas as frentes, se você quiser ter sucesso. Não tem outro caminho, tá certo? Depois disso, vem os processos. E aí, esses profissionais que são capacitados, eles tendo uma diretriz, eles tendo uma bússola, fica mais fácil. Quando a gente entra numa empresa para trabalhar e existe um planejamento estratégico, o teu plano de ação fica muito mais fácil. Então, é isso. Basicamente é isso, né? Quando a gente fala em processo, é exatamente ter a bússola para que os grandes profissionais, sejam eles de renomes ou não, possam cumprir de uma forma eficiente e eficaz aquilo que a gente quer. E a gente consiga atingir os objetivos e metas. É isso, Emerson. Agora o treino está sendo aberto, a gente vai trazer imagens logo mais e a gente convida a todos que estejam no Avenews a partir de 9h30 da noite, quando a gente vai falar sobre a coletiva. O papo hoje é sobre Maurício Souza. Vamos tentar tirar aquilo que de mais importante o novo treinador do Vasco está dizendo para o torcedor. Ele que estreia sábado contra o Londrina no Estádio do Café. Até logo mais. Tchau, Emerson. Valeu, Flávio, obrigado por todas as suas informações. Está aí o Flávio trazendo já a palavra do técnico Maurício Souza, do Carlos Brasil, executivo de futebol, explicando essa situação do Vasco, contratando um técnico que não tem um grande nome assim, que tem trabalhos apenas na base, poucos jogos no profissional, substituindo alguns treinadores no Flamengo, mas ele falou aqui como novo técnico do Vasco e agora é olhar para frente já com esse novo treinador, o Vasco visando essa partida contra o Londrina. E mais tarde, 9h30 da noite, o Flávio Dias vai voltar com todos os detalhes dessa apresentação, também do trabalho que foi feito lá no CT Moacir Barbosa, para você aqui no nosso Avenews. Grande abraço, ótima terça-feira, eu volto amanhã de manhã, 10 horas, aqui no Bom Dia Gigante. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!